Olá, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Renato, estou de volta aqui. Agora vamos comentar as questões de administração geral e pública da prova de técnico do STM. Isso aí, vamos lá. Vamos para a prova aqui. Respeito da reforma do Estado, da excelência na gestão dos serviços públicos e das diferenças entre a gestão pública e a gestão privada, julgue os seguintes itens. 71. A corrupção e o nepotismo são fenômenos típicos da administração pública patrimonialista. São exatamente isso, ou seja, a administração patrimonialista ela é conhecida por ter esse tipo de problema, de ter corrupção, de ter nepotismo. Então, questão aqui, tranquila, deixa eu marcar aqui, certa. Vamos lá. 72. Por conta da emergência de órgãos de responsabilidade social corporativa nas empresas privadas, estas passaram a ter como principal objetivo atender aos interesses coletivos da sociedade como um todo, principalmente suas áreas de influência. Pessoal, negativo, ou seja, não é porque as empresas privadas estão mais preocupadas em ter responsabilidade social, em atuar de modo sustentável, que isso passou a ser passou a ser o principal objetivo, servir a sociedade, né, aos interesses coletivos. Não, o interesse principal é ter lucratividade, gerar valor aos seus acionistas e, obviamente, também complementarmente você atuar de maneira responsável e por aí vai, tá? Mas o principal objetivo continua sendo ter lucratividade, então o gabarito é errado. 73. A participação social da população beneficiária na formulação, no acompanhamento, na avaliação e no controle dos serviços sociais diretos prestados pelo Estado constitui prática de excelência na gestão de serviços públicos. Está correto, é o que está lá no GES Pública, que sim, a participação social seria um dos fundamentos do programa e por aí vai. Ok? Gabarito, questão correta. Vamos para mais uma aqui. Julgue os itens a seguir referentes à gestão de pessoas no setor público e aos múltiplos aspectos a ela relacionados. 74. Abordagens teóricas de liderança que se baseiam em traços de personalidade têm a ver com as características de personalidade dos liderados, que podem ser usados para melhorar o clima organizacional. Pessoal, essa questão aqui é meio confusa. Basicamente fala da teoria dos traços, só que o final dela aqui está meio estranho. Por quê? Porque quando a gente fala de liderança, qual é o objetivo da liderança? É você guiar aqueles seus liderados, influenciar aqueles teus liderados buscando atingir os objetivos organizacionais. Óbvio que se você for pegar o clima organizacional, pode ser afetado pela liderança? Pode. A questão aqui, ela pode cair para os dois lados. Eu acho que a questão vai marcar isso como errada, tá? Mas pode até ser questão de recurso lá para frente. Por quê? Porque a liderança baseada nos traços, ou seja qual for a liderança, ela poderia ser usada também para mexer, para mudar, para influenciar o clima organizacional? Também poderia, apesar de que isso não é a função principal da liderança, tá? Então eu creio que a banca vai marcar isso como questão errada, mas poderia ter aí um recursozinho se isso acontecer ao contrário. 75. O recrutamento externo privilegia os atuais funcionários de uma organização que pretende mudar da área de trabalho ou ocupação. Pessoal, aqui já está errado, por quê? Quando a gente fala de recrutamento externo, a gente está falando de recrutamento que busca atuar pessoas que trabalham fora da organização, no mercado de trabalho, pessoas que não estão no momento na organização. E aí ele fala dos atuais funcionários que pretendem mudar de área, então isso aqui seria o recrutamento interno e não externo. Então o gabarito é a questão errada. Vamos lá para mais uma. 76. Embora inovador e flexível, o ensino à distância não tem sido usado para a contínua formação de servidores públicos, uma vez que toda a comunicação oficial se norteia pelo princípio da formalidade, nada a ver. O ensino à distância é utilizado cada vez mais. Se você entrar, inclusive, em escolas de governo, como por exemplo a ENAP, Escola Nacional de Administração Pública, tem diversos cursos online, abertos até para quem não é servidor, focados
no aprimoramento profissional. Então isso aqui está totalmente errado e também não teria nada a ver, porque a comunicação oficial se norteia pelo princípio da formalidade, então bobajada. 77. Servidores públicos seletistas contratados com base em regime trabalhista e ocupantes de cargo público não são obrigados a seguir as normas constitucionais referentes à administração pública. Nada a ver, com certeza está errado. 78. A cultura organizacional de organizações públicas brasileiras se caracteriza pela valorização da estabilidade das estruturas e, em consequência, pela aversão ao uso de novas tecnologias. Pessoal, se a questão parasse aqui, eu dava como certo que isso aí, o gabarito ia ser certo, tá? Ou seja, eu acho que a banca vai seguir por esse caminho. Apesar de que é uma afirmação que eu acho que puxa um pouco a barra, força um pouco a barra demais. Por quê? Porque dizer que existe uma aversão ao uso de novas tecnologias é um pouco pesado. É reconhecido de que a cultura organizacional do setor público é um pouco mais averso a risco. Isso é natural, as pessoas, em geral, têm receio de mudar, têm receio de fazer algo, até pelo princípio da legalidade, para você mexer, mudar o modo de funcionar as coisas no setor público é um pouco mais complicado do que no setor privado. O setor público, em geral, é um pouco mais lento a absorver mudanças, absorver novas tecnologias, mas dizer que o setor público é avesso tem aversão ao uso de novas tecnologias, eu acho um pouco pesado. Acho que a banca vai para o correto, para o gabarito correto, mas acho que cabe recurso aqui, se for o caso, se for isso que a banca escolha. 79. Uma das etapas da gestão por competências é o mapeamento de competências que permite identificar lacunas existentes entre as competências necessárias e disponíveis, é o famoso gap, ou lacuna de competência. Beleza, aqui está tranquilo. Vamos para mais uma aqui, a respeito da gestão organizacional. 80. A metodologia SWOT é uma ferramenta de análise comumente utilizada em processos de planejamento estratégico, permite analisar de forma complementar cenários internos e externos. Correto, beleza, tranquilo. Vamos lá, 81. Balance Scorecard é um sistema de medição de desempenho que se baseia em 4 perspectivas de análise complementares: finanças, processos internos, cliente e aprendizado, inovações ou de crescimento. Tá, beleza? É isso aí, são aqueles perspectivas originais do Kaplan e do Norton. 82. A opção pela departamentalização acarreta aumento do número de órgãos especializados no mesmo nível hierárquico no âmbito das organizações e, em consequência disso, ocorre um crescimento horizontal do organograma. É isso, ou seja, o que é departamentalizar? É você gerar departamentos, dividir a organização em setores, em áreas, e ocorre quando você faz isso, obviamente você vai agrupar aqueles profissionais de acordo com certos critérios, e ocorre esse crescimento horizontal que está falando aqui do organograma. Beleza, gabarito com a questão correta. 83. O planejamento estratégico é uma forma de planejamento com foco no curto prazo, negativo aqui, no longo prazo já está errada. 84. A análise que fundamenta um processo de planejamento estratégico tem como foco somente o ambiente interno, também já está errado. Tem como ambiente, o foco, obviamente, também o ambiente externo, tá? Então também gabarito questão errada. 85. Resultados pretendidos são aqueles caracterizados por sua intencionalidade e podem ser traduzidos do ponto de vista estratégico em séries de metas. Beleza? Mais uma. Com relação a mapeamento de processo, indicador de processo e monitoramento de projetos, julgue os itens subsecutivos. 86. O monitoramento de projetos é uma atividade conduzida durante a execução do projeto. Por isso, não se discute tal monitoramento na fase de planejamento, simplesmente porque não há execução durante o planejamento. Pessoal, obviamente até aqui estava beleza, mas obviamente você se discute sim o monitoramento, que você na fase de planejamento você vai montar o plano de gerenciamento de projeto, onde você vai ver como você vai fazer o monitoramento, que instrumento, que ferramenta, ou seja lá,
como você vai fazer esse monitoramento. Ou seja, existe, obviamente, uma discussão de como isso vai ser feito. Então, o gabarito é a questão errada. 87. Mapeamento de processo é uma técnica utilizada para se entender como atividades existentes dentro de um mesmo processo se relacionam, permitindo a identificação dessas diferentes atividades que compõem o processo, assim como sua sequência. Beleza, é exatamente isso. Ou seja, no mapeamento de processo você vai entender como o processo funciona. Olha, sai daqui, vai para tal área, aí o fulano aqui dá um despacho, manda para outro órgão, outro órgão vai analisar, vai fazer isso, vai tomar uma decisão, vai inserir um documento, vai mandar de volta. Ou seja, o mapeamento é você entender como aquele processo funciona, quais são os seus gargalos, por onde passa, quem agrega valor, quem não agrega valor e por aí vai, tá? E por fim, indicadores de processo têm como foco a mensuração ou eficácia de um determinado projeto. Pessoal, eu acho que teve uma pegadinha da banca. Por quê? Porque se você for, por exemplo, para a classificação de indicadores da Graças Rua, ela faz exatamente, ela divide esses indicadores em 3. Seriam os indicadores estratégicos, indicadores de processo e indicadores de projeto, tá? E como ele falou aqui, indicadores de processo, indicador de processo busca avaliar processos e não projetos, tá? Então, aqui creio que isso aqui é uma pegadinha e o gabarito é a questão errada. Vamos lá, julgue os próximos itens relativos ao processo racional de solução de problemas e a tipos de decisões. 89. Processos de tomada de decisão racional são sempre limitados, entre outros fatores, pela capacidade cognitiva do tomador de decisão em questão. Pessoal, aqui, eu acho que a banca não foi muito clara. Por quê? Porque quando a gente fala de decisão racional, é basicamente você entender como se o tomador de decisão tivesse todas as informações, tivesse todo o tempo do mundo, tivesse condição de tomar uma decisão que maximizaria ali o seu resultado e por aí vai. Só que o que acontece? Isso não funciona na prática. Ou seja, na prática, você tem o que a teoria do Simon chama de decisão de racionalidade limitada. Por quê? Porque todos nós temos limitação de tempo, de limitação, como a banca está falando, de capacidade cognitiva, de compreensão do dado, de dados incompletos. Então, na prática, você não tem como tomar uma decisão de acordo com a teoria da decisão racional. Eu creio que a banca vai marcar isso como correto. Por quê? Porque realmente, na prática, não existe. Todo ser humano é limitado ou pelo tempo ou pela capacidade cognitiva, ou seja, de entender o problema, de ter acesso aos dados. E realmente você não tem uma tomada de decisão maximizadora, você faz o melhor que você pode, tá? Que é o que a racionalidade limitada do Simon diz. Mas pode ter uma surpresinha, mas não creio, eu acho que a banca vem como certo aqui, simplesmente o enunciado não foi muito feliz, digamos assim. E 90, decisões do tipo não programadas, também chamadas de problemas intratáveis, aí vem a comédia da questão, tinha que vir uma bobagem no fim. O que é uma decisão do tipo não programada, gente? Decisão não programada é aquela decisão nova, problema que não é corriqueiro, onde você tem que analisar, você tem que pensar o problema, você tem que tomar uma decisão. Não tem nada a ver com problemas intratáveis. E aí diz que devem ser deixados a cargo de subordinados, uma vez que a liderança não dispõe de tempo. Não tem nada a ver, tá? Isso aqui... Opa, deixa eu voltar aqui. Isso aqui está errado. Ou seja, a decisão do tipo não programada é uma decisão não corriqueira, onde você tem que efetivamente pensar o problema e criar uma solução, tá? Então, isso aí foram as questões. Deixa eu voltar aqui para mim. Foram as questões da prova de administração geral e pública. Considero que foi uma prova, principalmente se a gente for pensar que foi para um cargo de técnico, de médio para razoavelmente difícil, foi muita matéria. Então, quem não tinha ainda tido contato com a administração, muito provavelmente tomou um susto ali, porque veio realmente cobrando muita coisa. Mas espero que vocês tenham ido bem.
Não creio que tenha muito problema, tirando as que a gente mencionou aqui, que podem dar um ou outro recurso. Não deve ter muita surpresa à prova. E é isso aí, foi um prazer estar com vocês aí. Um grande abraço, sucesso no concurso. E, se Deus quiser, a gente se vê na frente aí. Um abraço, tchau, tchau.